gostaria de compartilhar algumas das coisas que Deus tem me ensinado nesses 25 anos. E como a gente aprendeu com o pastor João Carlos, essa conferência de jovens, ele estava ensinando a gente como ler a Bíblia. Sabe, às vezes a gente pega a Bíblia já na metade da história e a gente não consegue entender o que está falando, porque a gente já começou na metade da história. O título dessa manhã é Qual Árvore? Sabe, parece que não tem absolutamente nada a ver, mas você vai conseguir entender ao longo da nossa conversa o que isso significa. Então vamos lá no começo, Gênesis 1, 26 e 27. Deus está começa criando no primeiro dia, Deus criou o segundo dia, Deus criou o terceiro, quarto, quinto, Deus criou. Cada parte desses dias diz assim: e houve tarde e manhã o primeiro dia. A mesma coisa no segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E vamos para Gênesis. Gênesis 1, 26 e 27, disse assim: e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e fala tudo isso aí. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Mas antes Deus criou um jardim para colocar esse homem, uma casa para que ele morasse. E então Deus criou esse jardim, e uma coisa muito que me perturbava por muito tempo que a palavra de Deus diz assim, que Deus colocou duas árvores nesse jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu fiquei me perguntando sempre assim: por que isso? Por que Deus fez isso? Sabe, se não existia mal, se o mal não existia, se o conhecimento do mal não existia, por que Deus já foi lá e colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Então a gente tem que, de novo, voltar para a Bíblia, para saber o porquê que Deus fez isso. Então, a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas, e nessa criação Ele criou uma pessoa. Então, a gente vamos colocar a Deus como Jesus Cristo, o Filho. Toda vez que a gente falar de Deus, a gente vai falar de Jesus Cristo. Mas Deus criou uma outra pessoa, um ser, chamado Lúcifer. Porque Paulo, lá, ele define como Lúcifer quando ele diz assim, que o Satanás ele se disfarça de anjo de luz. E o próprio corpo dele saíam sons. E sabe, e Deus criou ele com um propósito, assim como nos criou com um propósito. E a palavra de Deus diz assim, que ele foi criado, ele diz assim: você foi ungido como querubim guardião. Do quê? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Do quê? Para que Deus criou ele? Para guardar o quê? Para guardar a adoração. Sabe, ele foi criado para adorar a Deus. Ele era o chefe da adoração, ele era o diretor da adoração, ele era o guarda da adoração, ele era o responsável pela adoração. Sabe, toda essa perfeição se foi. E a palavra de Deus diz em Isaías, que diz que por causa da soberba dele, sabe, o orgulho de Lúcifer começou a se transformar em soberba. E aí ele fala assim: eu vou subir no monte do Senhor, eu vou ser como Deus, sabe? Todos vão me adorar, eu já não vou mais adorar a Deus, todos vão me adorar, sabe? E a Bíblia diz que essa soberba levou ele a achar que ele podia ser como Deus. E aí a Bíblia diz que Deus lançou ele por terra, sabe? Porque não tem como alguém ser como Deus. Então ele veio. E aí agora você começa a entender o porquê das duas árvores, sabe? Então Deus cria esse jardim, e a Bíblia diz assim, que ele cria o homem. Primeiro ele cria Adão. E aí Deus cria Adão, e ele dá uma ordem para Adão. Entenda isso, dá uma ordem para Adão. Ele diz assim, sabe,
você pode comer de todas as árvores daqui do jardim, mas de uma você não pode comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Mas daí Deus olha para Adão, e Adão olha, dá o nome para todos os animais, e não achava ninguém para ser uma companheira dele. E aí Deus olha para isso e fala assim: não é bom que Adão esteja sozinho, então eu vou criar uma auxiliadora idônea. Eu vou criar uma mulher. E aí alguns assim acham que Deus tirou a mulher da sola do pé do Adão e pisa na mulher. Mas algumas mulheres acham que Deus tirou Eva do couro cabeludo de Adão e acha que foi feita para mandar na casa. E não é assim. Então Deus tirou Eva do lado de Adão, da costela de Adão. Para quê? Para andar ao lado de Adão, para auxiliar Adão, sabe? Então eu nunca entendi. Outra coisa que eu nunca entendi foi uma coisa que eu nunca entendi foi como que Adão pôde ser tão mané, depois de Deus ter falado para ele não comer, a Eva chegar com ele com o fruto, para ele com o fruto e ele comer. Sabe, eu nunca tinha conseguido entender isso, até que eu comecei essa semana a ler isso e, sabe, Deus me mostrou o porquê. Porque lá no jardim eles eram perfeitos, sabe? Quando Deus fala assim, tudo que Ele criou era perfeito, tudo que Ele criou era bom, sabe? Então existia uma coisa, quando Deus criou eles, uma coisa chamada unidade, sabe? Perfeita. Então, quando Jesus, lá no Novo Testamento, alguém pergunta para ele, fala algumas coisas para ele, ele fala assim, espera aí, está falando do casamento, Jesus, espera aí, não foi assim Deus no começo. Porque no começo Deus criou o homem e a mulher e disse assim, eu vou fazer, vocês são uma carne, uma só carne, sabe? Por isso que deixa o homem, ao seu pai e a sua mãe, se une à sua esposa, e os dois serão uma só carne, de dois vão ser um. Então não existia essa unidade perfeita. Aí o que aconteceu? Chega a serpente, que era Satanás, já não é mais Lúcifer, agora é Satanás, que quer dizer adversário. Então chega Satanás para Adão? Não, para Eva. Chega para Eva, sabe? E aí o que ele fala? Você vê a astúcia da serpente ou de Satanás, ele fala assim, peraí, Deus falou que não era para vocês comer de todas as árvores e tal, e aí Eva, não, só existe uma que a gente não pode comer e tal. Daí o que acontece? Ele vai, sabe, quando a gente dá espaço pro diabo, a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo, sabe, o que Eva fez? Deu lugar ao diabo. E o que o diabo começou a fazer? Sutilmente, sabe, ele começou a enganar. Aí ele fala assim, não, peraí, não é bem assim, sabe? Deus sabe, Deus sabe. Você não sabe, mas Deus sabe. Que no dia que você comer desse fruto, os teus olhos vão se abrir. E você vai ser como Deus. Sabe, uma coisa que já não tinha funcionado para ele. Você acha que ia funcionar para Eva? Não ia. Sabe, não ia funcionar e não funcionou. Então o que acontece? Aí ele começa a enganar. E aí Eva toma do fruto e come. E aí o que acontece? Ela vai para Adão e Adão come. Por quê? Porque os dois eram um. Sabe? Então existia essa unidade perfeita. Então, automaticamente, a hora que Eva comeu do fruto, sabe? Por aquela unidade, sabe? Já tinha tocado em Adão. Sabe? E aí Adão vai e come. E aí vem a queda. Sabe? Então, a partir disso, as coisas começaram a ficar mal. Entrou uma coisa chamada pecado, que é a maldição. Sabe? Até então, tudo era perfeito, tudo era bonito, tudo funcionava. Até que
o homem pecou. E por que a Bíblia descreve o pecado como o pecado de Adão e não o pecado de Eva? É por isso, porque a ordem foi dada para Adão, sabe? Adão era quem tinha que se permanecer firme, sabe? E ele não permaneceu, sabe? Então daí Deus tira eles do jardim. E aí Deus fala, Deus não amaldiçoa, sabe? A maldição estava no fruto que Adão comeu. Quando Adão comeu, veio a maldição não só para eles, mas para a terra também. Mas a árvore da vida ainda estava lá. Então o que acontecia? Lá no 6º dia, diz assim, quando Adão pecou, fala assim, que Deus veio e caminhava no jardim, sabe? Veio para quê? Para ter comunhão com Adão e Eva. Então, desde o começo, sabe? Deus queria ter comunhão com o homem, sabe? Queria ter comunhão conosco. Mas daí essa comunhão foi quebrada. E aí, Jesus está andando, a gente vai chamar de Jesus. Jesus está andando no jardim que ele mesmo tinha criado. Será que ele não sabia onde estava Adão? Sabia, lógico. Mas daí Adão ouve, sabe? E Jesus começa a chamar, Adão, onde você está? Daí Adão estava escondido. E aí ele fala assim, eu estou aqui. Daí, por que você se escondeu? É que a gente viu que a gente estava nu. Mas como que você viu que você estava nu? Você comeu da árvore? A gente comeu, sabe? Então, o que deixou de existir? Deixou de existir essa perfeição, sabe? Ao invés de Adão comer da árvore da vida e ter vida eterna, sabe? Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e veio a morte, como a Bíblia diz. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Portanto, todos pecaram. Todos pecaram. Só em Adão, todos nós pecamos, sabe? E aí o que acontece? Sabe? Adão já quis achar um jeito de se vestir com a justiça própria. Ele teceu folhas de figueira para se cobrir, mas Deus, como tudo o que Deus fez já tinha feito na eternidade, porque a Bíblia diz assim, o sangue de Jesus foi conhecido na eternidade. Sabe? Então, o sacrifício de Jesus já tinha acontecido na eternidade. Sabe? Então, o que Deus faz? Deus mata um cordeiro, que era símbolo de Jesus. E vem e veste Adão e Eva. Isso quer dizer o seguinte, era a justiça do cordeiro de Jesus, que ia cobrir. Essas são as vestes que a Bíblia fala, sabe? Vestes de justiça. Então, aí começa a acontecer isso e a maldição entra. Ela entrou pela desobediência de Adão. Mas aí Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano que era mandar o seu próprio filho, sabe? Para resgatar Adão. E aí a gente vai... Esse era o primeiro Adão. O primeiro Adão, a Bíblia diz que ele veio da terra. Ele é terreno. Mas o segundo Adão, que é Jesus, veio do céu, sabe? Então o que acontece? Deus desenvolve o plano dele. Deus começa a revelar o plano dele, que lá na eternidade ele já tinha, sabe? Então, porque Adão escolheu a segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, então o plano já começou a entrar em ação, sabe? Deus mata o cordeiro e veste Adão e Eva. E aí vem Abel e Caim. O que Caim faz? Caim traz uma oferta para Deus. E vem Abel e também traz uma oferta para Deus. Mas qual era a diferença das duas ofertas? Sabe? A diferença das duas ofertas não estava literalmente na oferta, mas estava no coração. E Deus fala isso.
Sabe, se você procedesse bem, falando para Caim, eu não ia aceitar a tua oferta, sabe? Mas se Caim realmente, o coração de Caim tivesse voltado para Deus, como Abel, ele ia saber que a oferta não era o esforço próprio. Não era aquilo que ele podia trazer para Deus com o esforço dele. Mas era aquilo que Deus estava requerendo, que era a morte de um cordeiro. Então o que Abel faz? Ele acha um cordeiro perfeito. E vem e sacrifica esse cordeiro. E Deus aceitou essa oferta. Porque essa era um símbolo de Jesus na cruz. Você consegue entender? Então, vai passando o tempo. Aí chega Davi. Aí você vai passando por todas essas pessoas que conheceram a Deus, sabe? Então, o que foi interrompido lá no Éden? Essa comunhão perfeita entre Deus e o homem, sabe? Então, o que Deus queria? É restabelecer para o homem essa comunhão. Então, Deus começa a desenvolver o plano dele, e aí chega Jesus, sabe? E aí vem Jesus. E aí, Jesus, a Bíblia diz assim que, lá em Hebreus diz assim, ofertas e holocaustos não quisessem, mas um corpo formasse para mim. Então eu disse, eis-me aqui, Senhor, para fazer toda a tua vontade. Então, o plano de Deus é que, sabe, para salvar a humanidade, é que Jesus se tornasse um homem, sabe, e morresse, e viesse e vivesse toda uma vida perfeita, como era a vida de Adão. Por isso que ele é o segundo Adão, o Adão do jardim, sabe? Adão era perfeito, mas ele não era completo, sabe? Quando ele comesse da árvore da vida, ele se tornaria completo, porque aquela árvore significava filiação, sabe? Então aquele fruto significava filiação. Naquele fruto da vida, da árvore da vida, ele ia se tornar filho de Deus. Como ele tomou do outro fruto que representava Satanás, ele se tornou filho do diabo. Você está entendendo essa figura de filiação? Então o que Deus faz? Ok, agora vamos reverter isso. Então ele manda Jesus como o primeiro Adão no Éden. Perfeito. Completo? Não. Jesus não estava completo. A gente acha que Jesus estava completo, mas Jesus não estava. Então Deus manda Jesus, e Jesus tem que aprender, sabe? A Bíblia diz assim que lá com 12 anos ele estava lá no templo ensinando todos aqueles maiorais do templo. E aí, o que acontece depois? Os pais esquecem dele, aí quando percebem que esqueceram dele, voltam. E daí quando voltam, aí a mãe dele pergunta, por que você fez isso com a gente? A gente estava preocupado. E aí Jesus diz assim, você não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? Mas daí tem a próxima cena, sabe? Aí a Bíblia diz assim, que ele foi com os pais terrenos dele, e ele era obediente a seus pais. Então, aí a Bíblia vem lá no final e diz assim, porque ele aprendeu obediência pelo que sofreu. Então, Jesus, ele era perfeito como o primeiro Adão, mas ele não era completo como o primeiro Adão, sabe? Se você tem que entender isso, Jesus, o Deus, era completo, mas o Jesus, o homem, ele não era completo, ele era o segundo Adão. Então, ele precisava aprender a obedecer ao Pai. E ele diz assim, eis-me aqui para fazer toda a tua vontade, sabe? Então a gente pega o Jesus, e aí o Jesus, lá no jardim do Getsêmani, ele está lá e está dizendo assim, está orando, e a hora da cruz está chegando. E aí ele começa a orar, e começa a suar sangue, e começa a pedir para o Pai,
Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. E a gente pode ver que existiam duas vontades aqui, sabe? A do Pai, que era Jesus ir para a cruz. A de Jesus, que não era ir para a cruz, mas não tinha uma outra forma, porque no plano de Deus, o plano de Deus incluía a cruz, sabe? Então Jesus, ele teve que se sujeitar ao Pai, a esse plano, e ele foi para a cruz, e morreu. E aí agora a gente vai transportar tudo isso para a nossa realidade. Paulo, quando ele escreve, quando ele está escrevendo para Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim, isso serve para nós: tendo em vós o mesmo sentimento, ou atitude, sabe, em inglês diz atitude, porque não é só um sentimento, é um sentimento que tem que gerar uma atitude. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O 6. O qual sendo Deus, ou subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, essa foi uma das coisas que prova para a gente que Jesus era como nós, sabe? A única distinção entre Jesus e nós é que nós temos pecado, Jesus não tinha, mas Jesus era o segundo Adão que não tinha pecado. Na verdade, Adão trouxe o pecado, sabe? Então Jesus veio para ser o segundo Adão, só que ele teve que aprender, sabe? E aí Paulo está dizendo assim: tendo em vós essa mesma atitude. Qual é a primeira coisa que você vê nessa atitude? Se esvaziou. Jesus se esvaziou. Se a gente pegar o que Jesus falou depois, ele diz assim: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, se esvazie de si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aonde eu estiver, ali ele também estará. Entendeu? Agora a pergunta é: tem condições de eu seguir Jesus sem me esvaziar? Não. Tem condições de eu seguir Jesus sem me humilhar? Não tem. Tem condições de eu seguir Jesus sem tomar a minha cruz? Não tem. Sabe? Então, essa é a nossa lição. É isso que Deus está tentando trazer para nós. Sabe? Não tem condições. Sabe? Por mais que pareça muitas vezes que a gente conhece Jesus, que a gente está andando com Jesus, que a gente nasceu na igreja. Muitas vezes a gente, como a gente diz no Brasil, a gente está confundindo Jesus com Genésio. Sabe? Não é o Jesus. Não é esse Jesus. E aí Paulo vem e diz assim: porque nós, os apóstolos, os discípulos de Jesus, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Sabe? Não é o Jesus da multiplicação dos pães. Não é o Jesus dos milagres, das curas. É o Jesus crucificado. Sabe? E você escutou o que é isso? É essa obediência incondicional a Deus. É o Jesus do jardim, é o Jesus da cruz. Sabe? E como a gente transporta isso para a nossa própria vida? Como isso funciona para nós?
Funciona assim. Sabe, a Bíblia, Paulo diz assim, Deus nos amou quando estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, estando nós mortos. Então, um morto, sabe, aquela parábola, ou aquela história de Lázaro, retrata a nossa condição. A gente estava morto como Lázaro. E aí o que acontece? Ele nos traz a vida, sabe? Porque morto não tem decisão, morto está morto. Sabe, se a gente estiver espiritualmente morto, a gente não tem como responder. Então o que Deus faz? A primeira coisa, nos traz a vida, sabe? Mas daí tem a segunda etapa, sabe? O que aconteceu com Lázaro? Jesus fala, Lázaro, vem para fora. E aí Lázaro vem. Então, quando que a gente vai poder responder? Quando a gente está morto? Não, a gente tem que ter a vida para poder responder, sabe? Deus tem que gerar essa vida de novo, para que a gente possa responder. Mas daí Deus chama. Júlio, vem para fora. E aí o Júlio sai, completamente amarrado. Porque Lázaro saiu completamente amarrado. E aí o que Jesus fala? Desatai-o e deixai-o ir. Então quando a gente chega para Jesus, a gente está completamente atado, muitas vezes, sabe? E aí muitas vezes, sabe, a gente vai ter que ser desatado, sabe? Sabe, todas aquelas coisas, sabe, que estão lá no nosso coração, tem que sair. E aí Jesus falou uma parábola, para que eu quero que você entenda isso, sabe? Porque às vezes a gente diz, eu já aceitei Jesus, já estou no céu. Judas aceitou Jesus, Judas Iscariotes, ele aceitou Jesus. Ele foi contado, como a Bíblia diz, junto com os apóstolos. Sabe, ele era parte do ministério, ele tinha uma função dentro do ministério. Sabe, ele era um deles. Mas ele não tinha uma coisa que os outros tinham. Vida. Porque ele não permitiu que a vida de Jesus fosse gerada nele. Sabe? Então, Jesus conta uma parábola. É muito interessante isso, para que você entenda. Ele fala assim, eu sou a videira, e ele está falando para os discípulos, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Todo o ramo que estando em mim, sabe, o ramo, daí ele explica assim, o ramo por si mesmo, ele não pode produzir fruto. Ele seca, sabe? Ele seca se ele estiver sozinho. Mas estando em Jesus, e ele diz assim, todo ramo que estando em mim não produzir fruto, ele é cortado, e ele é lançado no fogo. Mas todo ramo que estando em mim produzir frutos, então Jesus coloca uma outra pessoa, o Pai, nessa história. O Pai, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. O Pai é responsável pela poda, sabe? Então o que acontece? A gente é enxertado, e Paulo diz assim, que a gente era parte de uma oliveira brava. Ou seja, a gente era parte do diabo, filho do diabo. Aí o que acontece? Jesus tira a gente e transplanta a gente nessa árvore, em Jesus. E aí, o que acontece? A gente tem que começar a produzir fruto. E nessa árvore, que é Jesus, existe uma coisa, com uma árvore, existe uma coisa chamada seiva. E essa seiva é representada pelo Espírito Santo. Sabe? Então, quando a gente recebe Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, a seiva. Mas essa seiva tem que correr e tem que começar a limpar, sabe? Limpar esse ramo.
Então, o que Jesus fala, assim, para os apóstolos dele? Sabe? Quando ele está lá lavando os pés dos apóstolos, ele fala assim, eu tenho que lavar os pés de vocês. E Pedro fala, não, comigo não. E Jesus fala, se eu não lavar você não tem parte comigo. Daí Pedro fala assim, mas então não lava só meus pés, minha cabeça, me dá um banho. Aí Jesus fala assim, não, você não precisa, sabe? Porque vocês já estão limpos pela palavra, sabe? Então a palavra, quem é a palavra? O próprio Jesus, sabe? Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, então era Jesus que estava limpando eles. Mas daí ele fala assim, vocês já estão limpos, mas nem todos. Sabe, por que Judas não foi limpo? Porque ele não quis, porque ele não permitiu essa limpeza. Sabe? Então, o que acontece conosco é que muitas vezes, sabe, a gente recebe Jesus e começa a andar com Jesus, mas daí o agricultor, que é o pai, vem e começa a podar a gente, e começa a tirar as coisas, e a gente fala, não, aí não, né? Isso não, né? Sabe, isso faz parte de mim. Eu nasci assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E aí Jesus diz assim, mas se você continuar assim, você não tem parte comigo. Você consegue entender, sabe, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela se completa, sabe? Tudo que Jesus falou, ele não falou nada diferente do que está no Velho Testamento. Tudo o que falaram no Velho Testamento não é nada do que não está no Novo Testamento. Apenas a revelação é diferente, como o pastor João Carlos sempre fala. Sabe? Então Jesus começou a revelar isso para os apóstolos dele. Sabe? E aí Jesus estava trabalhando com eles. E às vezes a gente acha, o irmãozinho assim acabou de se converter. Acabou de chegar para Jesus. E a gente já espera que dê muito, já esteja dando um monte de fruto. Sabe, mas não é assim que funciona. Sabe, o fruto ele vai dar de acordo com a estação. A própria Bíblia diz que o fruto ele vai ser consequência da saúde da árvore, sabe? E Jesus fala assim, e ele está falando dele mesmo, não pode uma árvore boa produzir frutos maus. E nem uma árvore má, que é o diabo, produzir frutos bons. Então, a pergunta, qual árvore você está enxertado? Sabe, essa é uma pergunta que você tem que responder, porque um dia você vai responder, sabe? Então, agora, ok, eu já fui enxertado na videira verdadeira. Será que eu estou produzindo fruto? Qual o tipo de fruto que eu estou produzindo? Você está entendendo? Sabe? Então, às vezes você não entende o porquê que Deus está trabalhando tão duro com você. Porque Ele está podando você. Sabe? Ele está tirando aquelas coisas que atrapalham a tua comunhão com Ele. Ele quer restaurar essa comunhão que Adão tinha no jardim. Mas daí, o nosso trabalho, os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa busca desenfreada por ter as coisas, impedem essa comunhão. Sabe, não deixa esse ramo produzir fruto. Sabe? Então esse jardim era só uma parábola, sabe, do coração. Sabe, a gente cantou essa música. Meu orgulho me tirou do jardim. Mas Jesus, sabe, restabeleceu o jardim. Sabe, então quando Jesus chega, Ele está restabelecendo esse jardim. Ele está colocando as coisas de volta no seu lugar. Ele está fazendo as coisas perfeitas. Então eu e você, aqueles que já receberam Jesus, a gente já está pronto.
Porque a Bíblia diz isso. Jesus estava orando no Getsemane. Aí ele chega e volta para os discípulos, eles estão dormindo. Vai de novo, volta, estão dormindo. E aí ele fala assim: por que vocês estão dormindo? Sabe, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, ao mesmo tempo que eu sou perfeito aos olhos de Deus, porque meu espírito não tem mais nada que aperfeiçoar. A minha carne é fraca. Ainda precisa ser aperfeiçoada. E isso é o que a Bíblia chama de santificação. E diz assim, que sem santificação, ninguém verá Deus. Não vai ver hoje, jamais vai ver. Então, sabe, e a gente costuma dizer assim, não olhe para mim porque eu não sou santo. Sabe? E essa na realidade é uma desculpa que a gente dá. Sabe? Porque a gente não quer ser mudado. Porque a nossa vida é a nossa vida. Eu tenho controle. E eu não quero perder o controle da minha vida. E a gente chama Jesus de Senhor muitas vezes quando a gente canta, muitas vezes quando a gente lê a Bíblia. Jesus é o Senhor, e aí Jesus diz assim, nem todo que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí a próxima pergunta, existem muitas perguntas, próxima pergunta, mas como eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu vou saber? Uma coisa muito interessante, sabe, a gente vai voltar ali para Gênesis. Deus chega para Adão e fala, o que ele fala? Assim, ele coloca as duas árvores, e o que ele fala para Adão? Sabe, não coma dessa. Mas você vê que Deus não falou da outra. Agora, como que viria esse conhecimento da outra? Do relacionamento que diariamente Adão tinha com Deus, sabe? Deus vinha para se relacionar com ele. E aí, sabe, a Bíblia não diz quantos anos se passaram desde que Deus criou Adão até que Adão pecou. Mas vamos pôr assim, 100 anos, sabe? Então, Adão teve 100 anos de comunhão com Deus, sabe? Mas ainda precisava mais para saber que ele precisava comer daquela árvore da vida, sabe? E aí, ele comeu da outra. Então o que aconteceu? Ele não conheceu Jesus como Jesus conhecia ele. E a Bíblia diz que um dia a gente vai conhecer Jesus como ele nos conhece, sabe? Então hoje a gente tem um relacionamento com Jesus assim, bastante ofuscado, sabe? É como Paulo diz, e ele fala de um espelho que eles tinham lá naquele tempo, que não é o espelho que a gente tem, que a gente vê perfeitamente. A gente vê como num espelho, sabe assim, uma imagem deturpada da gente e de Jesus. Mas um dia a gente vai ver face a face, e a gente vai conhecer como nós somos conhecidos. Esse vai ser o nível de relacionamento que a gente vai ter um dia com Jesus. Mas por que a gente não sabe o que Deus tem para a gente? Porque não tem relacionamento, porque a gente não busca. E o que Jesus falou? Buscai e achareis. Quando me buscais de todo o coração. Sabe? Então a gente tem muitas coisas no nosso jardim, sabe, no nosso coração, que a gente está buscando. Mas a gente não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E a gente espera que, buscando as outras coisas, o reino de Deus seja acrescentado. Não funciona assim. Sabe? Jesus definiu como é. A gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas. Sabe? O trabalho, o lazer, todas as outras coisas, o estudo. Sabe? Mas em primeiro lugar tem que ser o reino de Deus, tem que ser a vontade de Deus. Agora, como eu vou saber isso? Sabe? Jamais vai saber se não buscar. Você está entendendo? Então esse é desse relacionamento, sabe? Deus vai mostrar aquilo que tem para você. E lá na Bíblia, que a gente normalmente lê, diz assim,
Fala sobre as obras que Deus preparou para nós de antemão, para que andássemos nelas. Deus já tem obras preparadas para vocês, para mim, que Ele já preparou antes da gente nascer. Por que a gente não está andando nessas obras? Porque a gente não conhece, a gente não sabe. Por que a gente não sabe? Tudo volta no começo, sabe? Porque a gente não está interessado em saber, sabe? Porque o meu sonho, eu tenho que realizar meu sonho, sabe? Minha vontade está em primeiro lugar, sabe? Então, quem está reinando no teu coração, muitas vezes, no meu coração? Eu mesmo, sabe? A gente está sentado no trono do nosso coração, e não existe espaço para Jesus ali. Sabe? Então a gente não descobre o que Deus tem para a gente. Então eu gostaria de falar um pouquinho da minha vida. Sabe? Eu cresci na igreja. Primeiro, meus pais eram católicos, minha mãe era beata, sabe? Fervorosa, sabe? Das novenas. E eu cresci nesse ambiente, e aí eles se converteram, foram para a igreja presbiteriana, e eu cresci minha adolescência na presbiteriana, e na minha infância eu fui uma criança feliz, assim. Pensa no retrato de uma criança feliz, assim, que não tinha medo de nada, fazia tudo. E eu cresci numa fazenda muito grande, que o nosso pai era gerente, capataz lá, e eu era muito feliz. Mas então veio a adolescência, e as coisas começaram a ficar assim, difíceis. Aí veio a juventude, ficaram piores. E eu nunca soube os porquês das coisas. Até que um dia, sabe, eu estava bem afastado de Deus antes de vir para cá, há 26 anos atrás. E Deus me trouxe para cá, e Deus tinha um plano para a minha vida, sabe? Por mais que, sabe, eu sempre desejei buscar a Deus, desejei conhecer a Deus, sabe? Quando as coisas começavam a ficar difíceis, eu saía, porque o negócio tem que estar bom, o negócio tem que estar confortável, o negócio eu tenho que ser morno, porque frio não dá porque eu vou para o inferno, quente não dá porque eu vou ser um pentecostal e eu não quero isso. Entendeu? Então era sempre assim, essa luta interna, sabe? De querer conhecer de todo o meu coração a Deus, mas ao mesmo tempo não querer. E aí Deus me traz para cá, e eu cheguei, larguei tudo, deixei tudo literalmente o que eu tinha lá, minha namorada, deixei, graças a Deus, deixei meus negócios, deixei tudo, minha vida, deixei tudo. Aí vim para cá, e Deus me trouxe para cá, e aí eu cheguei lá em Chicago, um frio lascado, e estava lá no João, e eu morava no basement da casa do João e da Anice, e estava no fundo do poço, e aí a coisa começou a ficar pior, e aí eu precisava já um trabalho, porque eu vendi minha parte para um amigo lá, e ele nunca me deu um centavo, e acabou o dinheiro, e aí eu precisava trabalhar, e aí consegui um emprego. E eu entregava jornal de madrugada. E aí, imagine menos 30 graus de manhã, assim, e neve, dessa altura de neve, sabe? Então, às vezes eu ficava atolado com o meu carro e tal, mas aí, nesse tempo assim, uma coisa estranha começou a acontecer. Primeiro, quando eu cheguei, não tinha muita coisa que fazer, não tinha nada, na verdade, que fazer lá. E o João é um cara muito legal, ele estava indo lá ajudar o pastor Homero lá numa igreja hispana lá em Chicago, lá em Mandaline, e aí ele me convidou algumas vezes para ir para a igreja. Eu falei, não, cara, eu tô muito lixão para ir para a igreja. Aí ele falou, não, vamos lá, você vai ver que legal que é, pessoal e tal. Aí depois de vários convites eu fui, eu cheguei lá no primeiro dia. Aí ele me apresentou o pastor Homero e falou assim, esse é meu irmão, a vida inteira ele tocou no grupo do louvor. Daí o pastor Homero falou assim, que bom, então vem tocar com a gente e tal. Eu falei, não, pastor do céu, você não sabe que lixo que eu sou. Aí ele falou, não, mas não tem problema. É Jesus quem vai transformar a tua vida. Cara, eu falei assim, esse cara é doido. Mas tá bom, daí, depois de algum tempo indo na igreja, daí ele insistindo, eu fui tocar com eles e tal. E aí passou mais um tempo, eu entregando meu jornalzinho da madrugada, assim, uma coisa aconteceu, começou a acontecer, eu comecei a ler a Bíblia,
nunca tinha lido. Comecei a orar, nunca tinha orado, orava de vez em quando. E aí parecia que sim, que Deus estava se aproximando de mim. E aí nessas madrugadas assim, um dia eu decidi que eu só ia escutar louvor e adoração, porque eu só escutava outro tipo de música. E aí eu perguntei para o pastor Homero se ele tinha fitas, né, porque era cassete naquele tempo, se ele tinha, ele me deu um monte de fitas assim dos cantores evangélicos e tal, todos os hispanos. Aí eu comecei a escutar. E aí, cara, uma coisa começou a ficar mais estranha, assim, porque parecia que eu estava no jornal, né? Eu botava meu jornalzinho aqui do lado do banco aqui para jogar para cá e tal. E aí parecia que alguma pessoa vinha e sentava do meu lado, assim. E no começo, assim, eu achei uma coisa completamente estranha, mas aí começou a passar e parecia que, sabe, a pessoa começava a falar comigo. Falei assim, não, tô ficando louco. Eu não durmo porque eu trabalhava madrugada e daí chegava em casa, dormia um pouco e ia trabalhar de novo, entregando pizza ou fazendo outros trabalhos. Então esse era o meu dia. Aí eu falei, tô ficando louco, né? Aí começou a ficar mais intenso isso. E aí um dia, e lembre de onde eu vim, né? Sabe, se existia um presbiteriano hardcore, era eu, assim, sabe? Não cria em dons, não cria em nada, assim, sabe? Para mim, tudo aquilo que acontecia ali era tudo fingimento, as pessoas e tal, entendeu? Eu vi pessoas serem curadas, eu vi pessoas serem libertas, sabe? Mas para mim era tudo um teatro, tudo uma encenação, sabe? Até que um dia peguei meu jornal, empacotei, saí para entregar, assim, estou dirigindo, e de repente eu tenho uma visão. Que loucura. Aí eu estou tendo essa visão e eu me vi assim, exatamente aqui, um lugar muito grande, assim, muitas pessoas, e aí um cara aqui liderando, é isso, sabe? E aí na minha mente, eu escutando literalmente, eu vendo a rua, porque eu estava dirigindo, sabe, uma coisa de louco. E daí na minha mente, eu pensava assim, cara, hoje eu estou louco, estou mais louco que o normal. Eu preciso de um café, eu tenho que parar no primeiro posto que tiver aberto para tomar um café. E aí eu escutava aquilo, de repente o cara para, e ele fala assim, se você precisa de ser liberto, se você precisa que a tua vida seja transformada, precisa conhecer Jesus, sabe, precisa que essas maldições que estão sobre você sejam quebradas, vem aqui que eu vou orar por você. E eu me via nessa visão, sabe, levantando do banco e indo lá. E quando eu cheguei assim na frente da plataforma e ele estava aqui, quando ele tocou na minha cabeça na visão, eu escutei uma voz falar para mim, nessa hora eu vou te libertar. Nessa hora eu vou quebrar essa maldição que está sobre você. Nessa hora eu vou te ungir, porque eu tenho um chamado para você, sabe? E eu vou te dar dons, sabe? Então, sabe, muita loucura para um cara só, sabe? E como minha vida inteira eu tinha trabalhado com computação, eu era muito lógico, né? Eu digo que eu era o mestre do Tomé, sabe? Se eu não ver, eu não creio, e ainda que eu veja, eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Então, passou o dia, passaram semanas, eu esqueci dessa visão, sabe? Vida muito louca, assim. E aí, um dia veio um cara lá, o nome dele é Marco Barrientos, veio lá em Chicago, e aí o pastor falou assim, eu quero que todo o grupo de louvor vá lá para o concerto, porque esse cara é um homem de Deus, e tal, beleza. Aí eu falei para o pastor, assim, é o seguinte, eu entrego o jornal à noite, eu entrego pizza à tarde, no sábado é o melhor dia da pizzaria, sabe? O meu chefe jamais vai me liberar. E ele falou assim, não, confia em Deus. Ok. Aí eu fui falar com o meu chefe falou assim, tá devagar essa semana, pode ir. Nossa, é Deus, entendeu? Quando você vê que é Deus está fazendo um negócio. Aí, beleza, a gente estava lá, daí durante a tarde, assim, tinham oficinas, e a gente foi para uma oficina de oração, foi muito legal. A gente voltou, e aí eu estava sentadinho na cadeira, assim numa fileirona grande, assim, todo o pessoal do grupo de louvor, e aí o pastor e tal, e aí, de repente, o cara começa a falar, assim, e aí vem assim um pensamento. Eu já ouvi isso, eu já vi isso, e eu não lembrava da visão, tal. E daí o cara começa a falar, eu já sei até o que o cara vai falar. Aí veio assim, a visão.
Cara, daí a hora que ele falou assim, se você quer orar, eu dei uma corrida assim, que nem louco, assim, fui lá. E a hora que, hoje, daí a hora que eu parei assim, literalmente ele colocou a mão na minha cabeça e parecia que eu estava recebendo um choque de 220 volts. Assim, sabe, eu tremia assim e não caía, parecia que a mão dele era um imã. Me segurava assim, e era uma loucura aquilo, e aí ele começou a profetizar. E é muito incrível como ele profetiza, assim, como ele ministra louvor. Ele começa, a música está tocando, assim, ele começa a profetizar cantando. Assim, então ele passou um tempo assim, profetizando, e aí ele começou a falar. E 100% de todas as palavras que eu ouvi na minha visão, ele falou. Sabe? E aí o que aconteceu foi a coisa mais incrível da minha vida, porque todas aquelas coisas que eu sempre batalhei contra, aqueles pecados que eu não conseguia me livrar, porque é assim que funciona, entendeu? Quando a gente é escravo. Tem uma bola assim, de, sabe, meia tonelada assim, e uma corrente amarrada. Então a gente começa a caminhar e tá meio pesado por causa da corrente, mas a gente está indo. Aí de repente chega o final. Aí o que acontece? Satanás puxa a gente de volta lá para a bola. Entendeu? A gente volta tudo lá no começo e começa tudo de novo, aquela desgraça da nossa vida. Sabe? E a gente volta para lá. Sabe? Até que vem Jesus e quebra essa cadeia. Sabe? E aí o que aconteceu? Cara, no outro dia, assim, tudo aquele peso, todas aquelas coisas se foram. E eu não conseguia entender os porquês das coisas. E aí a parte linda de Jesus é que ele traz a gente para um discipulado para ensinar a gente, como ele fazia com os discípulos dele. Então Jesus começou a me ensinar. Falou, agora você é meu discípulo, agora eu vou te ensinar. E aí coisas incríveis começaram a acontecer. Assim, do tipo... Ok, você vai ver isso acontecer, eu via diante dos meus olhos acontecer. Vai lá e fala para tal pessoa que isso vai acontecer, eu ia lá e falava, a coisa acontecia. Assim, sabe, tantas coisas assim, sabe, Deus me ensinava as coisas uma vez sobre... Eu nunca tinha na vida, não tinha nem ideia do que era jejum. Aí Jesus tirou para mim, um dia para me ensinar o que é jejum, o Espírito Santo falou assim, numa madrugada, começa a jejuar, só água. Aí um dia... E eu estava nos dias assim que não importa o que Deus falar para mim, eu vou fazer. Acabou, sabe? Radical ao extremo, sabe? Então, o Espírito Santo falou assim, começa a jejuar. E eu comecei a jejuar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. No 7º dia, não tinha nem ideia o que era jejum. Quanto mais o porquê que eu estava jejuando, sabe? E aí eu estava de madrugada assim, perguntando para Deus, Senhor, o que isso quer dizer? Por que isso e tal? E aí, nada. Deus não falou nada esses 7 dias. Aí eu cheguei à noite na reunião de oração. E aí estava tudo muito lindo e maravilhoso, como muitas vezes está nas nossas reuniões de orações. E eu estava sentado assim, era um coffee shop, uma salona grande assim, e eu estava sentado assim no sofá que tinha atrás, assim, com mais 2 lá do grupo de louvor. E de repente, assim, o Espírito Santo veio assim. Sabe? Então, quando se lê isso na Bíblia, isso acontece. Sabe? Veio em mim, eu fiquei em pé e estendi a mão para uma pessoa assim, uma mulher, a mulher ficou endemoniada. Cara, ela ficou endemoniada, o Espírito Santo falou, vai lá, põe a mão na cabeça e expulse. Eu fui lá, saiu, era como se eu estivesse vendo um demônio sair. O Espírito Santo falou, tem mais. 2, 3, 4, 5, e de repente vieram 2 caras, tiraram a mulher e levaram. Mas nesse meio tempo a mulher começou a gritar assim, e falou assim, água, água, água. Alguém trouxe um copo d'água, ela jogou na cabeça. Só depois ela me falou que o que tinha acontecido é que ela sentia que uma coisa saía assim e queimava assim dela assim, e eram os demônios saindo da mulher. Então a mulher nunca foi liberta completamente, pelo menos naquele dia, entendeu? Porque tiraram a mulher de lá e Deus estava libertando a mulher. Então, mas se eu já estava confuso, agora eu estava mais ainda, sabe? Não entendia nada do que Deus estava fazendo. E aí eu estava na minha madrugada e perguntando para Deus, o que é isso, 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 e nada. Aí eu cheguei em casa e já era uma coisa que eu fazia todos os dias. Chegava do jornal, estava cansado, podre de sono, mas ainda ia comer alguma coisa e ia ler a Bíblia e orar um pouco.
E aí eu abri minha Bíblia e Jesus estava me ensinando. Então eu abri minha Bíblia e estava lá naquele texto que Jesus sobe com os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago no barquinho, não, no monte, sabe? E aí está lá e se revela quem ele era, revela para eles quem ele era, sabe? Se transfigura. Mas aí eles descem e está lá no vale, que a gente sobe no monte, recarrega a bateria espiritual e desce para o vale. E aí Jesus desce lá e daí tem um pai lá com um filho e traz e fala, os teus discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus fala assim, até quando eu tenho que estar com vocês? Geração perversa. Sabe? Traz o menino. E aí Jesus expulsa. E daí depois tem a explicação lá no final. E essa foi a explicação do Espírito Santo para mim, do porquê da coisa. Essa casta, sabe, não era só um demônio, sabe? Tinham vários. Sabe? Essa casta não se expulsa, senão com jejum e oração. Você está entendendo? Então esses foram os tipos de ensinamento de Deus comigo. Sabe? Pegou de um cara que saiu do zero. Eu saí, fé zero. Sabe? E Deus começou a mostrar e levar assim. Então minha fé está crescendo. Sabe? Mas ainda está crescendo. Sabe? Eu ainda tenho um nível maior que Deus quer me levar. Agora com todos vocês é assim. Sabe, quando você chega para Jesus é como erro, sabe? E aí o que acontece? Eu não tinha nem ideia desse lance da maldição. Quebrou o quê? O que é maldição? E aí Deus começou a me ensinar. E aí eu lembrei, sabe, de uma vez que uma de nossas irmãs ficou possessa. Aí o pastor João estava expulsando esse demônio e começou a falar com o demônio e perguntava, por que você está aí? Que direito você tem de estar aí e tal? Daí o demônio falou, eu venho de gerações da tua família, eu sou um demônio familiar. Alguém fez um pacto com Satanás e eu estou vindo. E aí ele vinha desgraçando a vida de muita gente e da minha irmã também e tal. E daí, falando tudo isso, minha irmã estava deitada na cama assim, de repente ela fica sentada e o demônio aponta para mim e fala assim, eu vou te matar. Eu falei, entra na fila, né? Porque além de mim mesmo, já tem um monte que quer me matar. E aí, assim, sabe, e eu experimentei, eu tive acho que uns 8, 10 acidentes de moto, 2 deles eu acordei no hospital, vários eu fiquei tudo quebrado. E então, sabe, eu hoje vejo como Deus me protegeu, sabe, desde criança, assim, Deus estava me protegendo, sabe, assim como tem feito com vocês, muitos de vocês, sabe. Mas então eu não sabia, daí, sabe, eu lembrei disso e Deus falou assim, essa era a maldição. Sabe, tinha uma maldição sobre vocês, e aí eu vou te contar como funciona a coisa. Sabe, dessa maldição, eu era uma criança feliz, aí meus pais mudaram para a cidade e tal, e eu tinha que estudar, e aí mudaram de casa, e meu pai construiu uma casa do lado da casa das minhas tias, e a minha avó morava lá. Então, esse demônio ele tinha passado para minha avó. Minha avó, quando morreu, estava no caixão, minha irmã foi ver a minha avó, passou para minha irmã. Entendeu? E a vida da minha irmã foi uma desgraça depois disso. Sabe? Então, aí o que aconteceu? Aí, Deus me trouxe lá atrás, aonde começou essa maldição, sabe? A maldição começou aqui, sabe? A se manifestar desse jeito. Quando a gente mudou lá, daí a nossa casa não estava pronta, eu fui morar um tempo com minha tia. E aí minha tia me levou para a escola, primeiro dia de escola, assim, 9 anos de idade. E me esqueceu. E aí tinha que andar alguns quilômetros. Não é igual hoje que o ônibus vem na frente da casa. A gente tinha que andar alguns quilômetros para chegar na escola. E ela me esqueceu. E aí fecharam os portões da escola e eu estava lá. Pela primeira vez na minha vida eu lembro que eu tive medo. Sabe? Mas como eu ainda tinha um pouco de coragem, eu peguei e saí, vou embora. E eu tinha uma ideia mais ou menos onde que era. Ao invés de sair para cá, sair para cá. E aí fui perguntando para as pessoas, não, você vai por ali e tal. Resultado, saí longe, até que Deus mandou um anjo que me pegou na mão e me levou até perto da minha casa. Sabe, se vê a proteção de Deus, sabe? Então Deus esteve me protegendo todo esse tempo. Mas daí, o que aconteceu? Depois dessa libertação, Deus começou a me dar dons. É assim, sabe? Deus tem uma coisa especial para cada um de vocês. Sabe, assim como tinha para mim. Só que se você não se esvaziar, se você não tomar a tua cruz, e cruz é morte,
você nunca vai receber aquilo que Deus tem para você. Sabe? Você vai ficar na saudade. Sabe? Mas então, Deus começou a revelar tudo isso na minha vida. Sabe? Até que um dia, Deus falou para a gente que a gente tinha que sair de lá de Chicago e vir para cá. E sabe, Deus começou a se revelar de muitas formas. Você vai me conhecer. Eu conheci Deus como o Deus da provisão, sabe? O Deus do cuidado, o Deus, sabe? Deus todo-poderoso. Sabe? Então, a gente não tinha um centavo para vir para cá e Deus proveu muito mais do que a gente precisava para vir para cá. Porque a vontade dele era que a gente viesse para cá, a minha não. Eu briguei muito com Deus para vir para cá. Mas o plano de Deus era que eu estivesse aqui. Porque eu faço parte desse corpo. Você está entendendo? Sabe, você faz parte do corpo. Sabe, a gente faz parte dessa árvore. Sabe, só que se você for um ramo que não estiver produzindo fruto, e de repente você pergunta, que fruto é esse? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, sabe? Olha para o teu coração e vê se você tem produzido esses frutos, esse fruto. Sabe? Se não tem, sabe, alguma coisa está errada com Jesus. Não está errada com Jesus, está errada com você, está errada comigo, se eu não estou produzindo esse fruto. Você está entendendo? Então esse é o propósito, essa é a vida cristã. A vida cristã é morrer para viver, porque um dia Adão morreu e Jesus trouxe vida. Só que se você não colaborar com esse processo, Paulo escreve ali, diz assim, nós somos lavoura de Deus, o pai é agricultor, nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus, nós somos a casa de Deus, o Espírito Santo vive em nós, sabe? Mas nós também somos colaboradores de Deus, cooperadores, sabe? Deus está operando e a gente está cooperando. Para quê? Jardim. Lembra do jardim? Sabe, era uma parábola. É o jardim. Sabe, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta. Sabe, não adianta. Um dia você vai descobrir que tudo o que você tem, você não tinha. Quem você era, você não era. Entendeu? E quanto mais rápido descobrir, melhor. Você está entendendo? Então, essa é a obra. Isso é o que Deus está querendo fazer com a gente. Sabe, Ele tira a gente das trevas. E Ele dá uma vida nova. E aí, eu quero falar só um pouquinho disso. Até eu estava vendo ontem à noite sobre isso, sabe? Sobre o crente perder a salvação. Sabe? E eu escrevi sobre isso há muitos anos atrás, que, sabe, todas as coisas, todas as perguntas que eu tinha, e ainda tem algumas, Deus não respondeu, mas eu perguntava para Deus. E eu sou insistente quando eu quero as coisas. Então, e aí Deus, perguntando para Deus, peraí, salvação se perde ou não se perde? Se perde ou não se perde? Se perde ou não se perde? Porque tem uns que falam que sim, outros que não, entendeu? Então, quem você vai ouvir? Sabe? E aí Deus começou a me ensinar sobre isso. E aí se você pega, vamos voltar a figura de Adão lá no paraíso, sabe? Ou Lázaro saindo mas ainda atado, sabe? O que a Bíblia diz sobre a salvação? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então o que acontece? Quando Deus vem e liberta a gente, como fez comigo, Ele retorna a gente por jardim, sabe? O nosso coração é como um jardim. E o que Deus falou para Adão antes do pecado? Trabalhar a terra. Trabalhar a terra, sabe? Então Deus está chamando a gente a trabalhar a terra. Então você recebe Jesus, sabe? E as pessoas acham que a salvação está garantida, não está garantida, sabe? Daí o que acontece? Aí você começa a trabalhar essa terra, e aí você é salvo. Mas você não pode ser salvo se o Espírito Santo não estiver
Assim, então, Deus estava no jardim. O Espírito Santo estava no jardim. Jesus está no jardim. Sabe? E Deus estava se relacionando com Adão. Sabe? E aí o que aconteceu foi que acabou esse relacionamento, mas Deus está retornando esse relacionamento. Então a gente começa a se relacionar como Adão, sabe? A gente já está pronto em uma parte, mas não na outra. Entendam isso, sabe? 100% numa outra, não 100% na outra. Que a gente tem que ter 100%. Então a gente já está salvo e ainda vai ser salvo. A gente já é santo e ainda vai ser santo. Mas Deus liberta a gente. E aí a gente começa a andar com Deus e conhecer a Deus, como Adão não fez no jardim. Porque se a casa não está limpa, se o jardim não está limpo, não tem como conhecer a Deus. Porque as trevas e a luz não têm comunhão. Você está entendendo? Então, quando o Espírito Santo começa a trabalhar com a gente, e até o dia que a gente é tornado o quê? Filhos de Deus. A gente... Sabe, um dia esse símbolo está lá em Apocalipse, Jesus falou assim, o fruto, a gente vai voltar para o jardim e vai comer esse fruto. Sabe, esse vai ser o selo de tudo isso que aconteceu com a gente. Sabe, esse fruto ainda está lá, que Adão não comeu. Então por isso que Deus colocou querubins para proteger, porque senão Adão ia voltar, ia comer aquele fruto, ia morrer eternamente. Mas não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é dar vida eterna para a gente. Sabe? Só que esse é o processo, entenda, é um processo. Sabe? A gente está num processo. Sabe? A gente vai ser um dia santo como Jesus, mas hoje a gente não é. A gente está pronto como Jesus, mas ainda não está. Você está entendendo? Então, às vezes quando vem essas coisas na nossa cabeça, e às vezes vem aquelas mensagens do diabo, você... Sabe, para mim, creia você ou não, até pessoas da igreja falaram que nem nascido de novo era. Pessoas que experimentaram o poder de Deus através das minhas mãos. Então é assim que funciona. Mas você tem que ter certeza de quem você é em Cristo. Sabe? Só que às vezes eu por 30 anos da minha vida me enganei, achando que eu era uma coisa. Aí quando vem Deus para mostrar quem eu era, e eu argumentava muito com Deus. Eu não sou essa pessoa que o Senhor está mostrando aí. Daí Deus me mostrava que eu era. Então agora, vamos trabalhar nisso. Entendeu? Então, a mensagem é, deixa Deus trabalhar no teu coração. Produzir fruto.